Trocou o tema? Vamos esquecer os meus problemas estomacais. Atenção, Brasil. Quais os pontos fortes do Dragão para o clássico de domingo? Quais os pontos fortes do Dragão para o clássico de domingo? E aí, eu pedi aqui à nossa produção que fizesse alguns levantamentos interessantes. Daqui a pouco a gente vai analisar aqui também a equipe do Goiás, tá? Dos dois lados. Os pontos fortes do Goiás, pontos fortes do Atlético, todos os detalhes deste grande jogo que promete demais. Esse jogo, rapaz, tomara que entregue tudo que ele está prometendo, porque é um jogo simplesmente sensacional. Olha o retrospecto Atlético e Goiás, o retrospecto geral. Olha aí para você na tela do canal do YouTube. São 72 jogos, 23 vitórias do Atlético, 26 vitórias do Goiás e 23 empates. Isso pelo campeonato goiano, ok? 72 jogos, 23 vitórias do Atlético, 26 vitórias do Goiás, com 23 empates. Numericamente, matematicamente falando, Tim, é o clássico mais equilibrado do futebol goiano? Por esses números aí, sim. Para mim, são números bem equilibrados. Você vê que a diferença é muito pequena aí de número de vitórias, né? Então, a tendência é que seja mais um clássico muito equilibrado. A gente vê o Atlético por jogar em casa com esse pequeno favoritismo, até porque, por causa desse equilíbrio. Então qualquer situação com a de mando de campo, o torcedor ali presente, pode ser um fator que decide, que vai ajudar a decidir esse clássico. Lógico que o Goiás não pensa assim, vai para cima da equipe do Atlético, mesmo jogando fora de casa. É bom lembrar que o ano passado no Brasileiro, o último jogo no Antônio Ascioli, o Goiás é que venceu, aquele gol do Anselmo Ramon e também do Tadeu cobrando pênalti. Então esse equilíbrio, Thiago, ele tende a acontecer nesse jogo de domingo, até por ser início de temporada, os dois times estão em informações, tá se formando ainda, então tem essa questão de evolução. O Atlético na segunda rodada evoluiu um pouco mais, só que o Goiás fez uma primeira rodada espetacular. Lógico que era difícil manter esse mesmo nível de aproveitamento que o Goiás teve na primeira rodada na segunda, até porque o jogo era o jogo mais complicado fora de casa, mas eu tô na expectativa muito boa desse clássico, de ver um clássico bem movimentado, um clássico bem jogado, com muitas oportunidades, nada de ser aquele de ver um ou outro de maneira reativa, pelo contrário, as duas equipes tentando propor o jogo. O Atlético tem essa característica, por jogar em casa, dentro do Ascioli, o Atlético sempre vai para cima dos seus adversários, independente de qual seja o seu adversário ali, mesmo sendo um clássico. Eu não vejo o Atlético esperando a equipe do Goiás. O Goiás, até pela característica do Daniel Paulista, e ele fez isso no primeira rodada, né, jogar para cima, de buscar o jogo, até pela característica de jogadores que ele tem. Então eu tenho a expectativa de ver um grande clássico no próximo domingo. Sem dúvida alguma, né, gente? Meus amigos, atenção. Deixa eu falar para você aqui da nossa maravilhosa, fantástica Window Blue, a película transparente que protege até 90% contra o calor. Pode ser usada no seu carro ou na sua casa. Conheça a linha escura Window Premium. Exige original, recusa imitações. O Window Blue, proteção com muito mais transparência. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Orgulho do povo goiano. Shopping do Escritório, entregamos em todo o país. Venha para o Shopping do Escritório. O móvel na sua medida. Super Frango, frango só se for Super Frango. E Cruzeiro, tem timaço de produtos de limpeza. Linha automotiva e muito mais. Produtos de limpeza Cruzeiro. Há 6 décadas do mercado, produzindo para o Brasil inteiro. Venha para os produtos Cruzeiro. Matheus, é o jogo mais equilibrado aqui do nosso futebol, se tratando de clássico? Goiás e Atlético, Atlético e Goiás? Diferença pequena, né? Não, hoje não. Hoje eu vejo que o Vila Nova tá muito bem na situação de clássicos, então tá tendo... Mas assim, por exemplo, Vila Nova e Goiás, hoje, não é um clássico equilibrado. O Vila ganha muito mais que o Goiás. Então hoje tem uma vantagem pró-Vila. Vila Nova e Atlético é um clássico equilibrado. Nesses números que você trouxe aí... Foi essa comparação que eu fiz, entendeu? Em cima desses números aí, pra mim... Olha o equilíbrio dos últimos 10 jogos, Matheus, pra te ajudar aqui, ó. Os últimos 10 jogos, nossa produção fez aqui. O levantamento dos últimos clássicos entre Goiás e Atlético e Goiás. Se bem que em finais também, olha aí, ó, são os últimos 10 clássicos do Vila Nova e do Goiás. Olha no detalhe pra você. 6 vitórias do Vila, 4 empates. O Goiás não ganhou do Vila nos últimos 10 jogos. 29 de janeiro de 2023. É um passeio do Vila, né, gente? 3 anos. É um passeio do Vila. 2023 não, Danilo. 2023? Não, o gol daquele volante, Felipe. Foi Felipe, foi 2023? Foi, que o goleiro ainda era o 29. Vanderlei. Pensei que era antes. Cuidado. 3 anos já, né? O goleiro do Vila era o Vanderlei. É. Foi um gol de falta. É. Então, se aí contra o Atlético, o Goiás tem 3 vitórias e 4 vitórias do Atlético com 3 empates. Então, assim, é por isso que eu perguntei. O clássico Vila Nova e Goiás nos últimos 10 jogos, ele não teve equilíbrio algum. O Vila Nova passou por cima, o Vila humilhou. O Vila atropelou o Goiás, que é uma coisa que nunca tinha acontecido.
E no clássico Goiás e Atlético, são 4 vitórias do Atlético, que leva vantagem também, 3 vitórias do Goiás e 3 empates. Mas é um clássico mais equilibrado. Ou não, gente? Tá aí na tela. Não, sim, com certeza. Nesse recorte de 10 jogos, né? Eu não gosto de fazer recorte curto, sim, que beneficia um time. Obviamente que nesse aí beneficiou mais Vila Nova, mas se você for pegar dos últimos 10 anos, certamente tem um equilíbrio maior, né? Mas é um jogo muito disputado, é um jogo em que nenhuma equipe se entrega, mas depois que toma o segundo gol, caso ele esteja no 2-0, aí entra em colapso, como tem sido o caso do Goiás diante da equipe do Atlético. Tomou 2 gols, meu amigo, aí vai embora com o porteiro e tudo. Então eu vejo que é um jogo muito equilibrado. O Goiás está em evolução, o Atlético também. Eu até acreditava que o Atlético iria demorar um pouco mais para evoluir, mas a evolução ela tem acontecido de uma maneira muito rápida. O meio-campo ele tem se qualificado muito, principalmente com o Igor Henrique, que ainda tem a gasolina, né? O Igor Henrique é aquele jogador que ele pega 3, 4 jogos bem e depois some completamente. No clássico ele costuma jogar bem, né? Quando vestindo a camisa do Vila Nova, nos clássicos ele sobressaía. Mas logo em seguida, o futebol dele era completamente apagado. É um jogo equilibrado, é um jogo interessante. Eu vejo que o Daniel Paulista vai tentar colocar o Goiás de uma maneira diferente daquilo que jogou contra a equipe do Craque. Talvez em um time procurando um pouco mais o contra-ataque. O Pedrinho é normal fazer um jogo muito bem e fazer o outro jogo muito ruim, como foi o caso de ontem, mas é um jogador jovem, é um jogador que você tem que dar confiança para ele, tem que dar uma sequência. Então eu vejo que na questão de números, o equilíbrio ele também se repete dentro de campo, na situação de atuações. Agora tem um detalhe, né? Esses números aí têm um certo equilíbrio, mas no fator de decisões o Atlético está na frente, né? Bem mais à frente. Mais à frente. Inclusive o Atlético, ele tem, contra o Goiás em mata-matas, ele tem um histórico de vitórias na Serrinha. Ele pega o Goiás na Copa do Brasil, nas oitavas de final de 2022, único mata-mata. Empataram em 0-0, né? Não, de Copas do Brasil, o Atlético tirou o Goiás lá na Serrinha. Então, mas o jogo foi empate. Mas o Goiás tirou o Atlético tirou o Goiás lá na Serrinha. E depois 2 finais consecutivas. A final do Bitoque, o Atlético comemora o título também lá no estado da Serrinha, perde o jogo, mas ganha nos pênaltis. E um ano antes, o Marlon Freitas acabou com o jogo, o Atlético foi bicampeão dentro da Serrinha, né? Exatamente. Então, assim, eu coloquei o favoritismo para o Atlético pelo aquilo que tem apresentado, né, neste curto espaço de tempo. E isso a gente tem que levar em consideração também. O Goiás fez uma grande vitória diante da equipe do Goiatuba, teve dificuldades ontem diante do Craque Catalão, mas eu acredito sim que será um jogo muito equilibrado. Cada equipe tem uma característica diferente de jogar, tem um ponto mais forte do que o outro. Acho que o meio-campo do Atlético é melhor que o meio-campo do Goiás, mas o Goiás, pelas laterais, é um time que tem jogado muito bem. Não sei se o Lourenço vai jogar, né? O Lourenço, para mim, é um grande diferencial, assim como o Igor Henrique é um diferencial no setor de meio-campo. Eu vejo o Lourenço também. Teve muitos erros no jogo de ontem do Goiás que precisam ser corrigidos, obviamente. Mas eu ainda vejo que o Atlético é o favorito e vai sim ampliar um pouco essa margem de confrontos entre Atlético e Goiás. 2h30 da tarde agora, meus amigos, eu tô com 325 likes. Quando eu bater 400 likes aqui, aí eu vou dar mais uma passada no chat ao vivo, tá? 400 likes, menos de 100. Muita mensagem interessante, mas eu preciso bater aqui os 400 likes para dar sequência à tua participação, à interatividade na Band News Goiânia, a casa do futebol goiano. Copa do Mundo com a gente, meu amigo. É aqui o Campeonato Goiano, a nossa Copa do Mundo. Somos especialistas em emoção, especialistas em transmissões esportivas para você. Futebol goiano sempre no peito e no coração, viu? Debate das Ceras, oferecimento Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Casa do Marceneiro precisou, aqui tem. Da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. Oferta Geno Novo Seba. Visite uma das nossas lojas e aproveite. Meus amigos do Brasil, atenção. Deixa eu falar um pouquinho com você aqui da nossa maravilhosa Wintec, porque o seu carro vai ficar mais bonito, prático, confortável e com acessórios de altíssimo padrão. Wintec, a tua escolha para lâmpadas de LED, multimídia e streambox e muito mais. Wintec é a mais nova marca da Window Blue
exige original, recuse imitações. E Clínica Dentária Anhanguera. A sua saúde começa pela boca, cuide bem do seu sorriso. Todo tipo de tratamento dentário na Avenida Tocantins, 450, Centro de Goiânia, 3225-0500. Clínica Dentária Anhanguera. O Emerson Moreira aqui do Fala Dragão nos corrige. O jogo da Copa do Brasil ficou 3-0 pro Atlético, não 0-0, lá no estado da Serrinha. O Atlético passou por cima, né? Passou por cima. E em 2019, o Atlético também já havia atropelado o Goiás, goleando 4-1, inclusive, no primeiro jogo. Então, assim, em decisões, o clássico é desequilibrado. Mas ano passado, o Goiás pegou o Atlético no estádio Antônio Ascioli e venceu pela Série B, né? Então, assim, a gente tem que respeitar o Goiás também, né? Sim. Thiago, veja bem, o que vai definir esse confronto é justamente O que será? Quando joga como mandante, porque o retrospecto é muito mas igual. ano passado pela Série B, o Goiás foi lá e venceu, na casa do Atlético. Só que veja bem, a vantagem do Atlético enquanto se fala de campeonato. Você lembra do jogo? O Tadeu pegou horrores, o Atlético começou em cima, perdendo um gol atrás do outro, fez 1-0, e aí o Goiás vai e vira o jogo com uma atuação assim, de gala do Tadeu, que fez até gol. O segundo tempo do Tadeu, aquele dia foi brilhante. Foi espetacular, espetacular. Foi. E é justamente isso, né? São 18 vitórias pro Goiás, 20 vitórias do Atlético. Então é um confronto muito equilibrado. Não só pelo historial que tem, mas sim também pelo que os dois times estão apresentando nesse início de campeonato goiano. Falar que um tá mais pronto que o outro, eu não vou por aí. Eu creio que os dois times demonstraram na primeira rodada e também na segunda que podem e vão certamente disputar ali as fases finais do campeonato, dessa competição, podendo um dos dois ser até campeão e quem sabe fazer a final. Eu vejo que o Goiás chega forte também, porque o Daniel Paulista já deu claras demonstrações que leva a sério o Campeonato Goiano. O Rafael Lacerda ficou extremamente chateado de ter tomado o gol nos minutos finais. Ele que preza por organização defensiva. É clássico, é detalhe, é aquele olhar minucioso que um treinador vai ter para adotar uma tática diferente que vai fazer a diferença na hora do jogo. São jogadores bons de cada lado, 11 de cada lado que são bons, mais os suplentes que podem entrar. Eu vejo esse equilíbrio. Porém, o que tá pegando aqui pra mim, pelo menos pra fazer análise de um certo pequeno favoritismo pro Atlético, não é nem as duas vitórias, não é nem por ter ganhado e sofrido apenas um gol, mas sim pelo fato de jogar em casa, pelo fato de ter um sistema defensivo mais preparado que o Goiás mudou todo, o Atlético não, então é só por isso, mas eu vejo que há uma chance real de ser um jogo que cheira empate, e aí a sequência do campeonato pra cada um vai ditar quem vai se encontrar na final ou na semi. Ô família, nós estamos agora com 334 likes, faltando 66 pra gente bater a meta de 400. Me dá esses 400 likes nesse bloco aqui, que a gente vai pra 500 depois do bloco do Goiás, vai? Me dá aquela fortalecida aí, sapeca like. Alexandre Ferreiro, já vem pro Leão mesmo, amigos? Me informem, por favor. Olha, Alexandre, ontem ele não foi pra Catalão, né, Matheus? O já não estava em Catalão ontem. Não. Não estava em Catalão. Eu acho que tá tendo negociação, né? O time do Goiás pediu um valor, o Remo pediu para parcelar esse valor, ali na casa de 3,5 milhões, e tá tendo uma negociação, né? Agora o Goiás, para mim, fez o correto. O Goiás endureceu a jogada, mostrou que o Goiás não é time de muro baixo. O Remo não levou do jeito que queria, não levou de graça, vai ter que pagar. E convenhamos, né, gente? 3,5 milhões pelo Já, é negociação top, fera. É negociação padrão FIFA, sensacional. O Já é um jogador comum, um jogador que fez uma boa Série B, mas é comum, né? E o Goiás pegar 3,5 milhões com essa negociação, você tá doido. E aí bate palma lá pra quem tá negociando, sensacional. Um abraço pro Degmar Biju, Daniel Paulista é fraco, não passa do Goiano. Olha aí o pessoal já passando ali na frente dos bois. Calma, gente, Daniel Paulista é bom treinador. Adinaldo Mendes, ele vai deixar o Goiás na mão, é mercenário. Adinaldo, não é que ele seja mercenário. Primeiro ponto, quando ele deixa o Remo, acredito que você seja remista, ele deixa o Remo por uma proposta de um time que ele é ídolo, que é o Sport. Ele é um dos maiores jogadores da história do Sport. Volantaço, ganhou a Copa do Brasil, jogou várias edições de Série A. Então o contexto era diferente. E outra coisa, fera, clube de futebol quando não tá interessado, sabe o que ele faz, Tim? Ele pega o jogador e mete o pezão na polpa, no traseiro, na gorduchinha. Então assim, cara, pra mim é relação capitalista, ok? É o capitalismo. O capitalismo está longe de ser um dos melhores modelos políticos e financeiros do mundo, de sociedade. Mas ele é o único que funciona, ok? Então, é o capitalismo, é vida que segue. Sofista Boss, o Danilo está em Portugal ou no Brasil? Historial, o que é isso, Danilo Dias? O que é historial, Danilo? É a história do clássico, aí. Historial, né? Ei, gente, professor Pasquale quase morre numa hora dessa. Renato da Silva, também está ligado com a gente. Professor Rafael Penha também está participando. Um abraço aqui para nossa Maiara Vasconcelos. Nós paraenses estamos até gostando dos times de Goiás.
Meus amigos de Goiás, não aceitem o traíra do Daniel Paulista. Ele nos deixou na mão. O pessoal do Remo é chateado com o Daniel Paulista, né? Gente, agora sim, Tim, tem um detalhe que eu acho que é fundamental. O Matheus já citou um detalhe e eu cito outro agora. O Atlético tem no seu elenco duas personalidades extremamente vitoriosas contra o Goiás. O Igor Henrique, ele tem um histórico contra o Goiás muito bom, muito bom. O Igor Henrique não perdeu pro Goiás até hoje. Ele não perdeu pro Goiás. E o Rafael Lacerda não sabe o que é derrota em clássicos. Pelo Vila Nova, ele não perdeu pro Goiás, não perdeu pro Atlético, e pelo Atlético ele ganhou do Vila. Ele ganhou do Vila no estádio Antônio Ascioli. Isso faz a diferença, Tim? Eu vejo que tem um peso, Thiago. É claro que tá no passado, né? Mas os caras, eles se comportam de forma diferente em grandes jogos, tem né? um peso. Pode não ser decisivo, mas você tem um peso. Você tem um jogador como o Igor Henrique, não por esse histórico dele, mas o Igor Henrique, porque pra mim eu vejo o Igor Henrique como muito bom jogador. Tim, só um instantinho aqui, que esse rapaz aqui ele tá mexendo com a minha inteligência. Lucas A28, capitalismo é o único modelo que funciona? KKKKK. Lucas, não, socialismo é uma beleza. Vai lá na Venezuela, lá veja se o povo tá gostando. Vai lá no Irã. Vai lá na Coreia do Norte. Socialismo é uma beleza, né? É uma beleza. Defender o socialismo estando no capitalismo é bom demais. Agora defenda lá na Venezuela, meu filho. Né? Com o maior êxodo da história do continente sul-americano. Defenda o socialismo lá na Coreia do Norte. Do lado lá dos coreanos, dos norte-coreanos. Pelo amor de Deus, né, meu filho? Me ajuda. Para de ser hipócrita. Mas obrigado pela audiência e deixa o seu like. Obrigado. Fala, Tio. Aliás, a internet é do capitalismo, viu? Bora falar. Lá nos países socialistas, normalmente ela é bloqueada. Bora falar de futebol, que a gente ganha mais. Mas assim, a questão do Igor Henrique, principalmente, eu gosto muito do futebol do Igor Henrique. Por mais que o ano passado ele não tenha feito uma temporada tão boa assim com o Vila, teve as lesões, pra mim ele é um jogador que é diferente, que sabe fazer muito bem essa função, principalmente como ele tá jogando, né, de volante ali, ele faz essa transição bem feita, ele consegue chegar na frente. Ontem ele fez um golaço, eu acho lindo aquele tipo de batida, assim, que você bate tirando do goleiro ali, da maneira que ele bateu, né, chapado ali, fez um golaço. Então é um jogador que tem um histórico interessante em clássico, sempre, normalmente, jogos grandes ele aparece, e isso é importante na carreira de um jogador. O Rafael Lacerda, ele chegou no campeonato, no futebol goiano no ano passado e já é um vitorioso, tirou o Vila de uma fila de 19 anos, conseguiu entender como se joga o clássico. Até naquele último clássico contra o Vila, teve toda aquela situação na coletiva dele pós-jogo, lembra, Thiago? Ele bateu, ele falou muita coisa ali, mostra que realmente ele não saiu satisfeito do Vila Nova, mas é o atual campeão goiano, consegue montar sistema defensivo muito forte, e isso faz a diferença também em clássico, você se defender muito bem, porque do outro lado tem um time que tem qualidade. Então eu vejo que o Atlético tem suas virtudes, sem dúvida nenhuma, assim como o Goiás tem suas virtudes. E o que o Matheus falou também, pra mim, é ruim pro Goiás se o Lourenço não puder jogar. Saiu ontem com a pancada na coxa, isso incomoda bastante, então o tempo é curto até o jogo aí. Se perder o Lourenço, pra mim vai fazer falta, apesar de eu não gostar da maneira, o posicionamento que o Daniel Paulista está colocando o Lourenço. Para mim o Lourenço ele tem que vir de trás ali como um segundo volante, que ele mostra mais qualidade, mas é a tendência que tenhamos um grande jogo, e cada um tem suas qualidades e seus defeitos, e os defeitos principalmente por ser início de temporada, mas a tendência é de ter um jogo bem disputado e muito equilibrado.